Oi, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos começar a parte 12 do Pelegrino e o título é O Ateu e a Ignorância. Estamos terminando essa caminhada nossa, hein? Legal, gente. Parte 12 já. Falta só mais uma lição para nós terminarmos tudo. E hoje nós vamos falar sobre o ateu e a ignorância, né? O Senhor e a ignorância que o cristão e o esperançoso encontraram. Bom, em primeiro lugar, eles encontraram um ateu. Estavam caminhando e vindo na direção oposta a eles apareceu o ateu. E eles começaram a conversar, né? O ateu perguntou: onde é que vocês estão indo? A gente está indo para a cidade celestial, disse o cristão esperançoso. E o ateu falou assim: cara, não existe isso. Isso aí é uma invenção da cabeça de vocês. Na boa, não tem isso daí. Há 20 anos que eu procuro essa cidade celestial e nunca encontrei, cara. Tal, tchau, tô indo embora. E eles falaram: mas veja só, nós estamos indo para ela, por que você não vem com a gente, né? Não vem caminhar junto? E aí o ateu falou: não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já tentei encontrar, não achei. Boa sorte para vocês, malucos, sabe assim, Pinel, vocês estão perdidaços, tchau, um abraço, vou voltar pelo caminho, não quero mais saber sobre isso. E foi embora, continuou o caminho oposto, foi embora. O cristão esperançoso ficou chateado por isso, né? E fala: poxa, mas que coisa, né? A gente está lutando também por isso, mas parece que tem algumas pessoas que desistem com tanta facilidade ou não olham onde deveriam olhar mesmo, né? Como é o caso do ateu. E aí o cristão perguntou para o esperançoso: esperançoso, foi fácil a sua conversão? Como é que foi a sua conversão? Bom, aí o esperançoso, gente, conta de forma muito legal como foi o processo de conversão dele. Não foi uma coisa tão simples assim. Ele tinha que ficar olhando sinais, buscando, conversando muito com Deus. E no final, deu tudo certo. Mas eu gostaria de conversar com vocês, na verdade, nessa 12ª parte, sobre o Senhor e ignorância, que eu acho que tem muito mais coisas assim legais e práticas para a gente compreender por que tem algumas pessoas que se convertem, mas não se convertem totalmente, tá? Então, vamos falar sobre ignorância. O que aconteceu foi o seguinte: o cristão e o esperançoso continuaram no caminho, o esperançoso contando o processo de conversão, o seu processo de conversão. Aí, eles olharam para trás e vinha vindo uma pessoa, que era o Senhor ignorância. Eles diminuíram o passo para que o ignorância chegasse perto deles. E aí começou um diálogo. Esse diálogo é muito joia. E eu quero ler alguns trechos desse diálogo com vocês, tá bom? Então, olha só, é o cristão conversando com o senhor ignorância, tá? O cristão conversando com o senhor ignorância. Então, vamos lá. Então, o cristão pergunta: e aí, senhor ignorância, como é que anda a sua vida com Deus? Eu estou sempre repleto de bons pensamentos que me vêm à mente para me consolar na caminhada, disse o ignorância. Que bons pensamentos são esses? Disse o cristão. Ora, eu penso em Deus e no céu. Mas o cristão disse: muitos também pensam, mas nunca chegam lá. Se você olhar em Provérbios 13:4, está escrito lá: a alma do preguiçoso pensa, deseja e nada consegue. Por quê? Porque só fica pensando, só fica desejando, mas não age. Aí o senhor ignorância disse: mas eu não penso só neles não, pois eu abandono tudo por Deus. Aí o cristão falou: olha que legal isso aqui, gente. Abandonar tudo? Isso eu duvido muito. Porque abandonar tudo é uma coisa muito difícil, hein? Mais difícil do que muitos imaginam por aí. Mas o que você faz pensar que você abandona tudo por Deus? O que faz você pensar que você abandonou tudo por Jesus? Aí o senhor ignorância respondeu: é o meu coração que diz isso. Disse o cristão. Veja Provérbios 28:26. Provérbios 28:26, que diz o seguinte: quem confia em si mesmo, quem confia no seu coração, é insensato. O ignorância diz: sei, sim, mas
Isso é para um coração mau. O meu coração é bom. Aí o cristão perguntou, então, ignorância, o seu coração é bom, mas como é que você tem certeza que o seu coração é bom? Aí o ignorância responde, o meu coração e a minha vida estão sempre em harmonia, e portanto, essa harmonia mostra que o meu coração é bom. Tá, e quem foi que disse que o seu coração e a sua vida estão em harmonia? Ué, o meu próprio coração. Olha só a conversa entre os dois, né? O ignorância não está entendendo nada. E o cristão tentando mostrar para ele que o coração dele não é bom. Bom, aí o ignorância fala, mas veja só, os bons pensamentos não vêm do coração? Se eu tenho bons pensamentos, é porque está vindo de um bom coração também. Aí o cristão responde, verdade. É de um bom coração que procede os bons pensamentos. E disso certamente procede o santo viver conforme os mandamentos de Deus. Mas uma coisa é você viver isso, outra coisa bem diferente é você só imaginar isso. Aí o ignorância perguntou, tá, e quais são os bons pensamentos a respeito de nós mesmos? O cristão disse, aqueles que concordam com a palavra de Deus, aqueles que estão alinhados com a palavra de Deus. Vou explicar para você isso, o ignorância. É o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, vamos lá, gente, agora tem alguns versículos importantes para vocês saberem aí. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículos 10 e 12. Tem um outro versículo que diz que toda inclinação dos pensamentos das pessoas e do seu coração é sempre para o mal. Isso está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E tem mais um versículo ainda. Seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Isso está lá em Gênesis, capítulo 8, versículos 21. Ora, quando é isso que pensamos de nós mesmos, disse o cristão por ignorância, quando a gente entende que nós somos pecadores e somos maus por natureza, com certeza, né, assim, com convicção, quando a gente entende isso, então aí sim os nossos pensamentos são bons, porque eles estão de acordo com a palavra de Deus. Porque o ser humano é imperfeito, o ser humano é mau, é pecador. Okay? Ter a consciência disso é que faz com que a gente entenda a palavra de Deus. Disse o cristão para a ignorância. Aí o ignorância disse o seguinte, não. Eu não acredito que o meu coração seja tão mal desse jeito. Aí o cristão respondeu, bom, então é porque você nunca pensou direito sobre a sua vida. Você nunca pensou sobre e nem refletiu sobre a palavra de Deus realmente. Quando um homem considera que os seus caminhos são maus, que os seus pensamentos são maus, e humilha-se perante Deus, aí ele começa a entender exatamente a importância da palavra de Deus e a dependência que nós temos de Deus. Quando a gente acha que a nossa justiça é perfeita, que os meus pensamentos são perfeitos, nós vamos nos distanciando de Deus. E aí, nada funciona. E aí, você, na verdade, não está seguindo a palavra de Deus. Você só está pensando, imaginando que é uma pessoa boa, quando no fundo você não é. É um pecador. Aí, o ignorância pega e diz o seguinte, mas você acha que eu tenho orgulho das minhas obras? Você acha que as minhas obras são as melhores do que Deus? Você acha que eu penso desse jeito? Ora, então o que você está pensando, diz o cristão? A ignorância diz o seguinte, eu acho que a única forma é pensar, ou melhor, é crer em Cristo para alcançar a justificação. Olha o que a ignorância diz. A ignorância diz o seguinte, a única coisa que devemos fazer é crer em Cristo para alcançar a justificação. E aí o cristão fala, ok, crer em Cristo para alcançar a justificação. Como? Como é que você pensa, olha o cristão perguntando para a ignorância, como é que você pensa que deve crer em Cristo se você não enxerga a necessidade que você tem de Cristo? Se você não enxerga que você, sendo pecador, depende de Cristo? Conta para mim. Como é que você pode falar que você crê em Cristo se você não depende de Cristo?
Ah, e o ignorância falou, sim, eu creio em Cristo sim, e creio muito. E como é que você crê então? Ué, eu creio que Cristo morreu pelos pecadores e que eu serei justificado perante Deus. Por quê? Porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu creio que seguindo a palavra de Deus, eu serei salvo. Então, olha só, olha que interessante isso, né? Tem uma sutileza aí. O, o ignorante, né? A ignorância, aqui, desculpa, a ignorância, ele entende que é pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias ações, que ele consegue a graça da salvação. Ele acha que ele seguindo a lei, que seria simplesmente seguir literalmente a palavra de Deus, isso seria suficiente para justificar os seus pecados e assim ser salvo. E o que o cristão está mostrando, o que o cristão está colocando não é isso não. Você tem que seguir a lei, certo? Porque você tem amor a Deus. E por que você tem amor a Deus? Porque você depende de Deus. Os meus pensamentos são maus, as minhas ações são más. Eu sempre tenho segundos, terceiros, quartos, quintos pensamentos. Até quando eu tento fazer o bem, eu estou pensando em mim mesmo, talvez não pense tanto no outro. Isso mostra o quão falho nós somos. E se eu depender de Deus, se eu compreender isso do fundo do meu coração, que eu preciso da graça de Deus, aí sim você está justificado. Caso contrário, são os próprios méritos, a sua vontade, a sua forma de agir, a sua maneira, assim, as coisas que você faz é que vão te levar à salvação. Mas não é isso. Não são as coisas que você faz, é a graça de Deus. Nós fazemos o bem para as pessoas porque esse é o mandamento de Deus, mas não é isso que nos salva. Está entendendo isso? O ignorância falou, não, eu não acredito que seja dessa forma, não. E aí o cristão continua conversando com ele, né? Dizendo assim, olha, a sua fé, lê talvez até a Bíblia, mas de uma maneira assim, intelectual, sabe? Porque é legal, porque tem coisas boas, te conforta, te consola naqueles momentos de angústia, mas no fundo você não pratica isso. Em outras palavras, você usa a palavra de Deus para você, é utilitarista, né? Você usa a palavra de Deus quando isso é conveniente para você. Quando não é conveniente, você não usa mais. E aí o ignorância começa a achar que é o seguinte, peraí, vocês dois aí, o cristão e o esperançoso, são muito petulantes, vocês acham que só vocês estão certos, que ninguém está certo além da forma como vocês interpretam a palavra de Deus. Sinto muito, mas eu não tenho como andar com vocês aqui. Vocês não estão me ajudando em nada. Vocês, na verdade, estão atrapalhando a minha fé. E aí o que acontece? O ignorância começa a andar mais devagar, mais devagar, mais devagar. O cristão esperançoso avançam, né, o caminho, e o ignorância ficando para trás. Vocês percebem, né? Que o ignorância, ele quer as coisas do jeito dele. Ele quer colocar na palavra de Deus para que atenda às suas próprias necessidades. Então, assim, eu não quero me adaptar à palavra de Deus, ao caminho. Não, eu quero que a palavra de Deus e que o caminho e que Deus se adapte às minhas necessidades. Ignorância, daí o nome dele. Bom, gente, aí nesse final o que acontece é o seguinte, ó, o esperançoso cristão continua conversando. E aí eles falam o seguinte, o esperançoso fala, ó, puxa, é pena, né? Mas há muitas pessoas como o ignorância neste mundo, né? Famílias inteiras, ruas inteiras, cidades inteiras, nações inteiras. Quantas pessoas pensam como ele, né? Que Deus tem que se adaptar à vida dele, não ele se adaptar à vida dele, à vida de Deus. E aí o cristão diz um versículo muito interessante, que é Mateus 13, 13. Mateus capítulo 13, versículo 13, que está dizendo o seguinte, o versículo diz, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Quer dizer, o que quer dizer esse ponto, né? Vendo eles não veem e ouvindo não ouvem e nem entendem, porque eles estão surdos, um coração de pedra que não está quebrantado, que não está buscando a Deus, mas quer que Deus o busque em primeiro lugar. É oposto isso, né? Não é assim que as coisas funcionam. E aí o esperançoso faz uma boa pergunta para o cristão, né? Diz o seguinte, viu? Por que tem
tem gente desse jeito? Como é que isso acontece, né? Como é que as coisas caminham? Então aí, o próprio esperançoso começa a pensar e fala assim, olha, eu tenho uma opinião. Aí o cristão fala, tá bom, fala a sua opinião que depois eu falo a minha, beleza? Tá bom. Então o esperançoso coloca o seguinte, olha, eu acho que, embora a consciência dessas pessoas tenha despertado para a palavra de Deus, os seus pensamentos é que não mudaram. Aí o esperançoso lembra de uma passagem bíblica que é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Tudo 2, tá vendo? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz o seguinte: o cão volta ao seu próprio vômito. O cão volta ao seu próprio vômito. O que significa isso? O esperançoso vai explicar para a gente. O esperançoso diz o seguinte: um cachorro, quando está indisposto por algo que comeu, acaba vomitando e colocando para fora aquilo que fez mal. Quando esse mal-estar passa e seu estômago fica aliviado, fica bom, o que acontece? Ele volta e lambe e come aquele vômito de novo. Quer dizer, está passando mal, eu ponho para fora. Joia, colocou para fora o que não é bom. Muito bem. Mas depois que fica sentindo bem, está tudo em ordem, olha para o vômito e fala, oba, vômito, e vai lá e come. Esse é o cachorro. Muita gente faz esse tipo de coisa também. Quer dizer, está passando mal, a situação está difícil, a vida está difícil, está sem sentido, vai buscar a Deus e faz essa limpeza, coloca tudo para fora, né? Limpa a sua alma, limpa o seu corpo das impurezas do pecado e tudo isso. Muito bem. Aí fala, nossa, estou me sentindo tão bem agora. E o que faz? Em vez de continuar no caminho de Deus, volta e vai atrás daquela impureza de novo, daquele pecado de novo. Aí o cristão disse para o esperançoso, olha, boa explicação isso, mas você sabe que existe uma sequência, né? Assim, existe um processo. O cristão fala o seguinte, o que falta realmente não é a pessoa entender a palavra de Deus, mas é mudar os seus pensamentos. Então ele dá um exemplo muito interessante. O cristão fala o seguinte, ó, portanto essas pessoas se assemelham a um criminoso, a um bandido, diante de um juiz. Ele fica tremendo, agitado e parece que se arrependeu muito do crime que cometeu ou do roubo que cometeu. Mas a razão de tudo isso é o medo da punição, o medo de ir para a cadeia, o medo de ser punido. E não necessariamente do roubo, do crime que ele cometeu, mas ele fica com medo da punição. Basta dar ao homem esta liberdade, ou seja, ok, você não vai ser preso, que ele volta a roubar, volta a atos criminosos. Por quê? Porque a sua mente não se transformou. Se a sua mente, o seu pensamento tivesse transformado, ele teria mudado isso. Então as pessoas às vezes ficam com medo de Deus, da punição, mas não necessariamente do pecado que cometeu. Olha como é que é o problema aí. E aí o cristão continua, né, para finalizar aqui. Primeiro, eles se afastam os seus pensamentos de Deus, o mais que podem. Depois, eles... Olha, tem um gatinho aqui. Depois, eles vão aos poucos parando de orar, parando de se arrepender do pecado, fazendo algumas coisas erradas, começa a evitar a companhia de cristãos, começa a não ir na igreja, começa a não servir na igreja também, a não participar das atividades, não adianta só frequentar, mas também a participar das atividades da igreja, começa a não falar sobre Deus para as outras pessoas, começa a procurar defeito na vida de cristãos, ao invés de olhar a sua própria vida, não, começa a ver a vida dos outros cristãos, e começa a ficar amigo de pessoas que são deste mundo, né? Começa a ter conversas impróprias com essas pessoas, e aí começa finalmente a praticar os seus atos pecaminosos, as coisas erradas, assim, a céu aberto, para que todo mundo veja. Esse é o processo, que essa pessoa sabe que existe Deus, mas não muda o seu pensamento. E aí, gente, tem um versículo muito legal em Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Essas pessoas se perdem no caminho. E nós?
E nós que continuamos, quem nós somos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha que legal isso aqui, gente. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Bom, o que a gente aprendeu de tudo isso, gente? O que nós aprendemos é o seguinte: se a gente olhar lá em Provérbios capítulo 19, versículo 27, Provérbios capítulo 19, versículo 27 diz o seguinte: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. O que a gente pode aprender com tudo isso é o seguinte, tanto com o ateu quanto com o ignorância, né? Quando a gente se distancia de Deus, quando a gente não lê a Bíblia é importante diariamente, gente. Quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não conversa com Deus, ou seja, não ora para Deus, quando a gente não frequenta a nossa igreja, quando nós não servimos a nossa igreja, quando nós não refletimos sobre as coisas boas que acontecem na nossa vida e as coisas ruins que acontecem na nossa vida e liga tudo isso a Deus, quando nós não refletimos isso, o que acontece? Nós nos distanciamos de Deus. E aí nós ficamos como o ateu ou como o ignorância. Percebe? A proximidade de Deus é muito importante. Não podemos nos distanciar, não podemos baixar a guarda. Como está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte, Deus falando, tá? Deus fala assim, ó, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Olha que legal. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Deus quer que você pense, que você se aproxime dele e fique sempre em conexão em tudo que você faz, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não se percam pelo caminho como ignorância e como ateu se perderam. Ok? Que Deus os abençoe. Até a semana que vem com o último capítulo, hein? Até mais. Tchau, tchau.